Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja querida, igreja Novo Dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho, e de uma maneira especial nós vamos continuar no estudo da palavra do Senhor. E continuando estudando a palavra do Senhor, vocês sabem que nós estamos estudando Apocalipse, né? Capítulo por capítulo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 5. E antes claro, eu pedi que você pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos a leitura e o estudo da palavra de Deus. Eu quero te convidar para orarmos juntos. Por favor, então, ore comigo neste momento. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos em Tua presença. Queremos, Mestre querido, te agradecer, Senhor, por este dia que tem nos dado, porque a Tua palavra, Senhor, tem alcançado e chegado até os nossos corações. Esta noite, Deus, continua conosco e fala-nos aos corações, abençoando, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos e crendo que Tu estás conosco, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queira, por gentileza, pegar sua Bíblia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, no capítulo 5. E nós vamos ler este capítulo e você, por gentileza, acompanhe, de forma que fique bem fácil o entendimento da palavra de Deus. Capítulo 5 de Apocalipse, então, o versículo 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheio de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, porquanto em grande voz, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra
e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aleluia. Glória a Deus. Bom, dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, hoje estamos vendo e trabalhando o capítulo 5 de Apocalipse. Neste capítulo 5, nós já encontramos João, ele tendo uma visão do livro selado com os selos e a visão do Cordeiro. No capítulo 4, João vê uma porta aberta no céu e agora continua observando que na mão direita de Deus está assentado como rei. Tem que ter um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vamos iniciar observando a mão direita de Deus. Quando se fala em mão direita de Deus, podemos entender que há um cuidado, uma proteção, uma firmeza, demonstrando todo o cuidado de Deus por este livro. A gente fala em mão direita, né? Esse livro ele pode ser identificado como o livro da vida do Cordeiro, escrito por dentro e por fora. Quer dizer que ele não tem espaço branco. Existe uma multidão de nomes, uma multidão de informações escritas neste livro, e ele não pode deixar nada em branco. Quando você está anotando alguma coisa, alguma coisa muito importante, e você não quer perder nada, e todo o espaço que tem para você anotar, você utiliza. É a mesma forma esse livro da vida. Todos os detalhes da sua e da minha vida estão escritos nesse livro da vida. Apocalipse, no capítulo 7, e no versículo 9, nós encontramos uma informação desse tipo. Vejam só: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Então veja, uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de tribos, povos e línguas. Por isso o livro ele é escrito então por dentro e por fora, porque são informações de milhares e milhares de povos, de línguas e de nação. E eu e você está sendo também escrita neste livro a minha e a sua história. As leis romanas, elas só acreditavam em algum testemunho se tivesse selado com 7 selos e 7 testemunhas. Daí a narração de João, utilizando o comum em sua época para descrever a autenticidade daquilo que ele estava vendo. Como eu falei em outra oportunidade, João ele se utilizou daquilo que era comum na sua época, a fim de que os seus leitores pudessem entender a mensagem que ele estava transmitindo. Eu vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos?
um anjo forte bradando. A gente pode entender o arcanjo Miguel, ele deve estar por aí em foco. O arcanjo Miguel, ele é sempre designado para missões especiais. E a gente pode encontrar o arcanjo Miguel em trabalhos parecidos, em missões desse tipo, em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, Judas, no versículo 9, e Apocalipse, no capítulo 12, e o versículo 7. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 12, e versículo 7. E eu vou deixar você que está nos assistindo procurar, então, Daniel, capítulo 12, versículo 1, e também Judas, no versículo 9. E eu vou ler agora Apocalipse, capítulo 12, e versículo 7, que mostra sempre o arcanjo Miguel envolvido em atividades especiais, específicas. No versículo 7 do capítulo 12 do livro de Apocalipse, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, uma dessas referências, a de Miguel, travando assuntos de suma importância para o contexto da história em que Deus tem nos escrito pela humanidade. 3 vezes essa categoria de anjo é denominado como anjo forte, sempre designado para tarefas de grande importância. E aqui ele é o arauto, deu uma proclamação de grande urgência. Então, Apocalipse, no capítulo 5, versículo 2, no capítulo 10, capítulo 10, no versículo 1, diz assim, olha: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Outra referência também denominando essa categoria de anjo como anjo forte também Apocalipse, no capítulo 18, versículo 21. O versículo 21 diz assim, olha: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Essa denominação, então, desse versículo 2, nós encontramos essa categoria, chamado como anjo forte, essa categoria de anjo. Versículo 3 diz: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem sequer olhar para ele. O ato, irmãos, o ato de desatar os selos, que significa revelar a mensagem do juízo. No entanto, precisa também ser garantido o seu cumprimento. Quem é que poderia fazer isso, então? Quem é que poderia desatar esses selos? Quem é que poderia abrir esses selos? Quem é digno de abrir esses selos? Mas para abrir o selo era necessário alguém com dignidade, ou no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. E agora, quem era esse capaz? Versículo 4, encontramos João continuando na escritura, ele dizendo: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o selo, nem de ler, nem de olhar para ele. João sentia-se aflito e angustiado, Imagine João no êxtase da sua visão. Ele agora
o que vai acontecer agora? Está o livro cheio de escrito por dentro e por fora, selado, e ninguém é digno de abrir esse livro, né? Nem anjos, nem pessoas, ninguém é digno de abrir esse livro. Como é que vai ser agora, então? Versículo 5, vem a resposta. E disse-lhe um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, no versículo 4, João estava aflito, chorando, preocupado, né? Por quem poderia abrir esse livro. Mas aí, já o versículo 5, um dos anciãos, aqueles que nós falamos no capítulo 4, né? Um dos 24 anciões, né? Anciãos. No momento de angústia de João, um dos 24 anciãos, citados no capítulo 4, dirige-se a ele e lhe dá a boa notícia de quem é capaz. Quem é capaz? Naquela visão, João, angustiado, um dos 24 anciãos, vai até João e diz: fica tranquilo, não chora. Né? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele pode abrir o livro. Ele é capaz, ele é digno de abrir o livro. Capítulo 6, ele continua a dizer: e eu olhei, esse que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. E aí vem já a explicação do que são esses 7 espíritos e esses 7 olhos. Diz que são esses 7 chifres, e os 7 olhos. E ele diz que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. E vejam então, em João capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele identifica Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, né? Ali está o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que é capaz então de abrir os seus. Ele leva, irmãos, então esse Cordeiro, Jesus Cristo, leva as marcas da morte. Aquele que morreu, mas ressuscitou e foi recebido ao céu em trono de glória. Ele então venceu a morte e capaz de abrir os selos desse livro. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono de Deus. Então esse cordeiro se aproximou então do que estava assentado e recebeu, tomou o livro, né? E esse tomou não está demonstrando aqui alguma força ou alguma atitude severa, mas tão somente tomou o livro, recebeu o livro, porque ele era digno, ele era capaz de receber esse livro. E diz então que ele estava à destra, né, de Deus. O livro estava a mão direita de Deus. Para quem é destro, né? Para quem é destro, a mão direita é a mão onde tem mais força, né? Onde tem maior cuidado. Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas vive e que era digno de abrir o livro. Este livro estava na mão direita de Deus, né? E para quem é direita, então, quem é destro, está toda a habilidade na mão direita, né? Quando você é destro, você quer guardar alguma coisa, proteger alguma coisa, você se protege com o seu guardar com a mão direita. E a mão esquerda você põe à frente para proteger, mas você segura com a sua mão direita. E este livro da vida, da importância que ele tem, ele estava à mão direita de Deus, na sua destra, na sua mão direita. Quem não usa a mão direita é o sinistro, né? E a gente lembra do Sinistromanos,
ou sinistro mano, é a mão esquerda em latim, e sinistro, ele acabou, essa palavra sinistro, ela acabou até no desenvolvimento das histórias, né, no desenvolvimento da utilização da palavra, ela acabou até tendo uma conotação de alguma coisa ruim, né? O sinistro, então, mas também o sinistro tem a ver com o canhoto, né? O canhoto, e para o canhoto, a mão esquerda é a sua mão de habilidade, a sua mão de segurança. Já o que é destro não, é a sua mão direita. E ali João estava falando que esse livro estava na destra de Deus, na mão direita de Deus. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheio de incenso. E essas salvas de ouro cheias de incenso são as orações dos santos. São as minhas, são as suas orações, que estão lá guardadas nestas salvas de ouro. Imagina! E então estão com esses anciãos que se prostram na presença do Cordeiro, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Notoriamente, Jesus Cristo, o Cordeiro, ele sim é digno de receber todo o louvor. E então eles cantavam, e cantavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E a gente encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, dizendo a respeito da igreja, os salvos em Cristo Jesus, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 11, ele continua dizendo, ele diz: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. Versículo 13, ele diz: e eu vi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no céu, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para sempre. Finalmente, versículo 14, ele diz: e os 4 animais diziam amém, que assim seja. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quando adoramos a Jesus Cristo hoje, quando adoramos a Deus, antecedemos a visão que o apóstolo João profetiza que acontecerá no céu. Então, quando nós nos reunimos na casa do Senhor para sacrificar, quando nós estamos em nossos lares e nós, no momento de devocional, nós buscamos a Deus, nós adoramos ao Senhor, e quando nós adoramos e sacrificamos a Deus, nós antecipamos aquilo que João viu acontecer no céu, e nós fazemos hoje em nossa casa, nós fazemos hoje na igreja, nós fazemos hoje no nosso dia a dia, quando nos encontramos com Jesus.
As cenas do capítulo 5 são proféticas. E de tais eventos participará a igreja invisível de todos os tempos. Todos os homens e mulheres que creram em Deus, creram em Jesus Cristo, receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, de suas almas, estarão participando desses eventos. Os servos de Deus estarão juntos adorando ao Senhor nesses eventos. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Semana que vem nós continuaremos a estudar a palavra do Senhor. Hoje, capítulo 5, semana que vem, capítulo 6. O Cordeiro, então, vai abrir os selos. E ali nós vamos ver a abertura do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto selo, no capítulo 6. Semana que vem nós estaremos observando a abertura desses selos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor fale profundamente no seu coração. Use a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Antes de nós nos despedirmos, mais uma vez eu quero te convidar a orarmos juntos e que o Senhor te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Fala, Jesus, a cada momento em nossos corações. Que a tua palavra seja viva, Senhor, em nossas vidas, seja eficaz, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Mestre, e crendo te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos irmãos, boa noite.